Olá, pessoal. Eu sou o Márcio e os outros integrantes do grupo são a Ana, o Caio, o Gabriel e o Gustavo. Hoje nós vamos apresentar o projeto 2 de cálculo numérico. Nele, foi pedido para que seja encontrada a saída de uma função com métodos diferentes e depois compararmos esses métodos. O projeto foi desenvolvido através do código Python e pode ser acessado pelo Google Colab, com o link que está na descrição desse vídeo. Para começar, usamos esse código base enviado pelo professor. Ele que nos dará a função em que vamos achar as raízes, assim como também nos dará os métodos e os pontos iniciais de cada método. Para o RA que usamos, 17, 15 e 50, foi dada a função x ao cubo menos 10x mais 3, e os métodos de bissecção e o método da secante, ambos com os pontos iniciais em menos 10 e 10. Olá pessoal, hoje vamos entender um pouco sobre o funcionamento dos métodos da bisseção e da secante. O método da bisseção utiliza um algoritmo iterativo para encontrar as raízes de uma função dentro de um determinado intervalo. Inicialmente, definimos um intervalo AB de modo que o produto f de A vezes f de B seja menor que zero. Essa condição assegura que existe ao menos uma raiz C nesse intervalo. Depois, calculamos a média entre A e B, determinando x0, que substituirá A ou B. Para isso, verificamos o sinal de f de x0 e avaliamos se o produto f de A vezes f de x0 ou o produto f de B vezes f de x0 é menor que zero. No exemplo da figura, x0 assume o lugar de B, pois f de A vezes f de x0 é menor que zero. Dessa forma, calculamos novamente a média entre os valores extremos, A e x0, obtendo x1 e repetindo o mesmo processo que fizemos antes. Fazemos isso até que a diferença entre os extremos B e A seja menor que um valor E ou até que um determinado número de iterações seja atingido. O método da secante surge de uma modificação no método de Newton e também começa com a determinação de um intervalo. O método de Newton utiliza a derivada analítica da função a cada iteração, o que é muito caro computacionalmente. Assim, o método da secante substitui a derivada pelo quociente entre a diferença dos valores da função nos pontos e a diferença entre os pontos do extremo do intervalo, o que permite escrever a sequência gerada como xk mais 1 é igual a xk menos f de xk, que multiplica xk menos xk menos 1 dividido por f de xk menos f de xk menos 1. O programa para quando o módulo da diferença entre xk e xk menos 1 é menor que um valor e ou quando um determinado número de iterações é atingido. Depois de definir na introdução qual o RA que vai ser utilizado, os pontos iniciais e os métodos, vamos aqui resolver pelo primeiro método, que é o método da bissecção. Então, primeiramente, a gente precisa importar matplotlib.pyplot e a NumPy. O primeiro é para fazer o gráfico, o segundo é para fazer os cálculos. Para facilitar, nós utilizamos PLT e NP. Primeiro, a gente vai definir a função, f de x. Definimos aqui usando o NPPower para a potência, que é x elevado ao cubo menos 10x mais 3. Depois de definir a função, vamos definir quais são os valores de x. O x vai variar de menos 6 até 1, indo de 0,01 em 0,01. Após isso, definimos a figura, usando PLT, depois colocamos a grade na figura, e aí plotamos o gráfico em x e f de x, e o B é de blue, que vai ser em azul. Agora, vamos definir os valores iniciais de A e B. Então, o valor inicial de A é menos 10 e o valor inicial de B é 10. E nós queremos uma precisão de 0,01. Além disso, precisamos de uma lista vazia, que essa lista vai entrar todos os valores de A e B, após os cálculos. Também definimos o inter, que seria o número de iterações. Então, começa a 0 e definimos um máximo de iterações, que é 20. Agora, iremos fazer o cálculo, o loop. Para fazer o loop, utilizamos a função while, que é enquanto. Para usar a função while, a gente tem que ter parâmetros. Então, ela vai fazer a função enquanto o b menos a for maior que a precisão que a gente quer. Então, enquanto a diferença for maior que a precisão, ele vai continuar fazendo. Mas, você pode fazer isso muitas vezes. Então, a gente define uma outra condição, que é ter um máximo de interações. Então, o máximo de interações que ele vai ter é 20.
Então, mesmo que não alcance a precisão que a gente quer, ele vai parar em 20 interações. Então, aqui, pedimos para imprimir os valores de A e B, que seria menos 10 e 10, e agora vamos ao cálculo. Como já explicado, o método da bissecção, nós primeiro precisamos pegar os parâmetros B e A, somar e dividir por 2, que aí teremos o x0. Depois disso, a gente vai dividir em duas partes. A gente precisa saber qual parte a gente vai usar. A parte da esquerda ou a parte da direita. Então, a gente usa o if. Então, caso a função... Se a gente aplicar esse x0 na função e multiplicar aplicando o b na função, caso essa multiplicação entre um outro for maior que zero, quer dizer que o certo seria pegar a parte à esquerda, então entre a e o x0. Então, caso for maior que zero, o b torna-se x0. Então, a gente vai pegar a parte da esquerda, que é a e x0. Caso não seja maior que zero, então a gente vai pegar a parte da direita, que seria entre x0 e b, então o a torna-se o x0. E aqui vamos contar as interações. Então, cada interação que tem soma 1 e para no máximo em 20. Depois disso, a gente vai colocar os pontos no gráfico. Então, para o x, na lista x0, então aqui a gente tem esse lista x0.append x0, é porque aquela lista que a gente criou vazia, cada novo valor de A e B, ele vai colocar nessa lista vazia. Agora a gente pega o x dessa lista vazia e vamos colocar dentro do gráfico. Então, a gente vai colocar o gráfico entre x e f de x e vamos definir os pontos como R de red vermelho e uma bolinha vermelha. Agora, para a gente nomear os pontos dentro do gráfico, a gente precisa usar essa função, que é um cifrão x, e essa strCount, porque a gente tem que transformar o count em uma string. O que seria o count? O count é quantas vezes vai ter o x0. Então, primeiro começa em x0, depois o x1, depois o x2, que a gente está definindo aqui embaixo. O count é igual ao count mais 1. Então, primeiro começa com x0, depois x1, depois x2, depois x3, é o que está fazendo aqui. Ele vai pegar o x, somar com a string de count. Então, vai primeiro começar com x0, depois x1, depois x2, e nomeando as variáveis. Após isso, a gente coloca plt test, que é para colocar isso no gráfico, esse texto no gráfico, usando essa variável name que a gente definiu, e com a fonte tamanho 12. Depois disso, é só imprimir. A gente colocou um print do A e o B, vai imprimir todos os valores A e B encontrados, o print do número de interações também, quantas interações foram feitas para achar o valor, e o print da precisão. A precisão é pegar o último valor que a gente encontrou, B menos A, subtrair os valores, e a gente encontra a precisão, e depois a gente pede para ele mostrar isso. Então, como resultado, que nós temos todos os A e Bs aqui, começando com menos 10 e 10, depois menos 10 e 0, menos 5 e 0, assim vai, até encontrar menos 3.3105 e menos 3.3007. Como a precisão, como a gente pode ver aqui, ó, a precisão deu 0.009. Então, como a precisão deu menor do que a gente pediu, ele parou o programa e definiu esses dois valores. Então, a nossa raiz da função está entre menos 3.31 e menos 3.30. E o número de interações foram 11 interações ao todo, gerando esse gráfico aqui, onde nós podemos ver tudo aqui, ó, x0, x1, x2, até o valor encontrado. No segundo método, temos o método secante, que é uma variação do método Newton, que utiliza a derivada analítica da função para encontrar suas raízes como o cálculo da derivada, e apresenta o alto custo computacional. O método secante utiliza o quociente das diferenças, que é uma divisão e uma diferença de dois pontos consecutivos na função sobre a diferença de dois pontos. Aqui vem a fórmula da sequência. Assim como o método de Newton, o método secante também gera um gráfico. No gráfico, temos dois pontos. Colocando esses pontos na fórmula da secante, obtemos a reta da secante, que é uma aproximação da fórmula original, que está em azul. E a sequência para quando o módulo de xk menos xk menos 1 é menor que. Agora vamos partir para o código do método secante. Primeiro, importamos três bibliotecas. Definimos a função fx e configuramos os eixos do gráfico. Depois, definimos os títulos e damos valor para o x0 e o x1.
sendo x0 igual a menos 10 e o x1 igual a 10. Depois temos a precisão, logo em seguida vem a interação igual a 0 e o máximo de interações que vai ser igual a 20. E uma lista que será atribuído valores dentro dela. Agora com o while, entramos no primeiro looping, que quando ele for verdadeiro, ele vai executar essa função e o resultado é armazenado na lista x2, usando o comando lista append x2. E depois temos uma condição usando o if, que chama o comando break. Caso essa condição não seja executada, chamará a seguinte, que é o else. Vai executar o x0, vai receber o valor x1 e o x1 vai receber o valor x2, adicionando assim mais um na interpolação. O count é o início da plotagem do gráfico, e as próximas linhas é para representar os x0, x1 e x2. Depois temos a adição de mais um no count e temos os prints dos números de interações. Precisão de módulo de kx e o módulo de xk menos x0. Temos também o plt show, que é para plotar o gráfico. Executando o código, temos três primeiros valores, são o x0, x1 e o x2. Depois temos as interações e observando o número de interações máximo foi 3. Depois temos as precisões obtidas e o gráfico plotado. Bom, pessoal, nessa parte nós vamos realizar a comparação, né, entre os códigos utilizados aí, né. Eles não possuem tanta diferença, né. As diferenças entre eles, elas estão relacionadas às funções estudadas, né, as variações no gráfico em relação ao eixo X e os pontos iniciais. Agora que a gente já desenvolveu, né, os dois métodos para descobrir as raízes das funções, a gente vai realizar uma comparação entre os resultados obtidos. Para isso, a gente vai separar as vantagens e as desvantagens de cada método, separados em três itens importantes. O primeiro é a garantia de convergência, o segundo é a velocidade de convergência e o terceiro é o esforço computacional. Bom, o primeiro método, que é o método da bissecção, a vantagem é o quê? Ele garante a convergência, ou seja, sempre será possível, né, a obtenção de um intervalo que vai compreender a raiz da equação analisada. Porém, a desvantagem desse método é que ele tem um processo de convergência lento quando comparado ao método da secante, né, que é o segundo método que a gente estudou. O método da secante, né, como comentado anteriormente, ele tem a vantagem de convergência mais rápida, quando ele é comparado com da bissecção. Porém, entretanto, né, ele é necessário que os valores iniciais eles estejam próximos da raiz, mas que esses valores não estejam muito próximos entre eles mesmos, né? Porque sem isso a gente não consegue garantir a convergência. Aí a gente pode perguntar, mas qual é melhor? Bom, se a gente for olhar o lado bom do método da bissecção, é que ele tem cálculos mais simples. E se a gente for olhar o método da secante, ele tem um número menor de interações. Então nunca tem um melhor. A gente sempre tem que analisar qual é o caso para a gente ver qual que a gente vai aplicar.